Que teve a relatoria do deputado Nelson Martins. Vou solicitar ao relator que proceda o seu parecer. Em seguida, qualquer deputado que queira discuti-lo poderá pedir para fazer, e nós vamos determinar o tempo consensuado de 3 minutos. Foi o Roberto, o relator? Não foi o Nelson, não? Eu sou o relator, senhor. O deputado Nelson. Deputado Nelson, para relatar a matéria. Senhor presidente, deputados e deputadas, deputados aqui presentes, pessoal que está de maneira representativa acompanhando esta sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, conforme todo o processo de discussão dessa mensagem se desenrolou, nós realizamos aqui nesta casa uma audiência pública e estabelecemos aí todo um processo intermediado pelo presidente Domingos Filho para que os representantes das entidades pudessem conversar e negociar com o Tribunal de Justiça. Houve também o encaminhamento de um pedido de parecer pelas entidades à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E na audiência pública que nós aqui tivemos, foi decidido que nós solicitaríamos à Procuradoria da Assembleia parecer, inclusive sobre essa manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil. Está aqui acostado ao processo o parecer da Procuradoria, fazendo alusão inclusive a esse questionamento do parecer da OAB. E depois o próprio parecer da Procuradoria entra no mérito da questão. Então eu também estou apresentando o nosso parecer enquanto relator e gostaria de aqui rapidamente, inclusive utilizando-me em grande parte do parecer da Procuradoria da Assembleia, emitir aqui o nosso parecer. Primeiro, no entendimento da Procuradoria, ao analisar o parecer feito pela Ordem dos Advogados do Brasil e também considerando uma representação que foi feita pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, analisou da seguinte maneira, senhor presidente. Quando essa mensagem foi encaminhada para cá, no dia 5 de abril deste ano, a própria mensagem diz que o tribunal está encaminhando ad referendo do pleno do tribunal, em função da lei eleitoral. Então está encaminhada a mensagem dessa forma. Após esse encaminhamento, houve uma reunião do pleno do tribunal, que está aqui acostada ao processo, onde nessa reunião, no item 1.3, fala de todo o processo que aconteceu lá no tribunal, de debate, de discussão, em relação a esse plano de cargos e carreiras. Nessa análise feita pela Procuradoria da Assembleia, o procurador se baseia numa ação direta de inconstitucionalidade, de lei complementar número 246, que foi através de um processo no Espírito Santo. E lá naquele processo houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: não merece prosperar a alegação de atropelo da ordem de tramitação legislativa, porquanto constatado que a votação e a aprovação do projeto se deram em data anterior à sanção e à publicação da lei impugnada. Ou seja, o que o procurador, o que a Procuradoria da Assembleia quis dizer? Ao encaminhar através de uma mensagem ad referendo do pleno, após isso houve a reunião do pleno em que o assunto foi discutido. Ou seja, mesmo que houvesse de início algum tipo de vício,
esse vício teria sido sanado em função da discussão posterior que houve. E com base nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o problema estaria devidamente sanado. Esse foi o entendimento da Procuradoria da Assembleia, mesmo considerando esse questionamento, esse parecer feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Com relação ao mérito em si, qual é a grande discussão, senhor presidente, que existe em relação a essa questão? Há dois entendimentos. Existe uma lei estadual aprovada aqui nesta casa em 2002, que permitiria que quem fez concurso, por exemplo, para nível médio ou nível fundamental, poder ser transposto a nível superior, ou de um nível para o outro. E existem várias decisões do Supremo Tribunal Federal entendendo que isso não é possível. Então essa é a grande discussão de mérito colocada. Nós, evidentemente, que respeitamos as duas posições. As duas posições são respeitáveis, são aceitáveis. No caso da preparação e da elaboração do plano de cargos e carreira do tribunal, foi levado em consideração o princípio do provimento originário, ou seja, todo o enquadramento do pessoal foi feito com base no critério do concurso que foi realizado. Então esse foi o critério adotado pelo tribunal e pela Fundação Getúlio Vargas. E com base em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, é que o parecer da Procuradoria no mérito também foi no sentido de que não há inconstitucionalidade. Então, em função desses dois aspectos, senhor presidente, é que o nosso parecer em relação a essa mensagem é favorável. Deixando claro o seguinte: nós, desde o início do processo, nós que eu falo, os vários deputados, deputado Eto, todos os deputados desta casa, o presidente Domingos Filho, estabelecemos todo um processo de negociação com o tribunal. Foram apresentadas, salvo engano, 6 reivindicações. Dessas 6, 5 delas depois foram anexadas ao projeto através de uma emenda modificativa, aditiva, na verdade, apresentada pelo próprio tribunal. Tá? E aí nessas emendas nós podemos depois tratar cada uma delas. E a outra questão que nós combinamos aqui com os deputados, a nossa ideia é votar essa matéria agora na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, caso seja aprovada na CCJ, nós teremos a reunião das comissões permanentes. E ainda hoje nós tentaremos uma reunião com o desembargador Hernani Barreira. O presidente Domingos Filho está tentando fazer isso, para que a gente possa tentar ver cada uma das emendas apresentadas, o que pode ser melhorado e o que pode ser encaminhado aqui para o tribunal, para a Assembleia. E amanhã à tarde, na reunião da comissão, a reunião ordinária da CCJ, com as comissões permanentes, nós então concluiremos o processo de votação. Então, senhor presidente, é esse o nosso parecer, sem deixar de levar em conta que tentaremos essa reunião para tentar melhorar a proposta em relação às suas emendas. Eu agradeço ao deputado Nelson Martins e nós vamos colocar então em discussão o parecer do relator. Como nenhum deputado quer discuti-lo, fica em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o parecer do relator e aprovada a mensagem. A presidência convoca para a reunião posterior as comissões conjuntas de Serviço Público, Tributação, Orçamento e Finanças, e também de Educação, Cultura e Desporto, para a reunião conjunta logo após o término dessa reunião extraordinária. Fica, portanto, encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Obrigado a todos.